Eu vou iniciar algo com a igreja, com os casados, e que eu pretendo levar para a igreja no mês de maio, algo que acho que falta para nós como igreja, entendeu? Tratar. Eu vou deixar minha esposa, Bianca, o Alex, se quer mais ministrar na área, para tratar de como o marido deve tratar a esposa, de como a esposa deve. Eu vou me ater a um foco da família à luz da Bíblia, porque eu acho que está na hora da gente começar a lidar com isso de uma forma bíblica, entendeu? Nós estamos presenciando uma multifacetagem na verdade, um esfacelamento do conceito do que é família. E isso vem ganhando terreno, né? E isso vem descaracterizando a família de uma forma que, às vezes, até dentro da igreja, nós, mesmo conhecendo a palavra, nós nos deixamos levar por esses conceitos que não são bíblicos. Então eu vou trabalhar com vocês, começar hoje, na verdade, fazer uma exposição bíblica a respeito da família, abordando a palavra de Deus e olhando que é o que a Bíblia diz a respeito de família. E vou começar com uma coisa muito, muito simples, na verdade, tá? Nós vamos falar sobre o que é uma família cristã tradicional. Porque parece, querido, que essas coisas elas vêm ao longo dos anos, né? E através do bombardeamento que nós temos por redes sociais, esses conceitos eles vêm perdendo cada vez mais significado. Na verdade, boa parte das palavras bíblicas importantes, elas vêm perdendo o significado. Você quer um exemplo? Quando a gente fala de amor, essa é uma palavra que ela foi esvaziada do seu sentido, né. Geralmente, quando nós falamos de amor, é a mulher dizendo para a amiga: "Olha, ontem eu fiz amor com meu namorado". Aí nós reduzimos a palavra amor ao sexo. Mas se você vai para a Bíblia, tá, essa palavra ela tem muito mais importância e um significado muito mais abrangente, na verdade. Aí quando a gente fala de amor de Deus, as pessoas já não ligam mais tanto, porque a palavra foi esvaziada do seu significado. Você quer uma outra palavra interessante? A palavra Senhor, Senhor Jesus. Nós falamos isso como quem diz assim: sorvete é bom, chocolate é bom. Não tem mais sentido. Talvez dizer que chocolate é bom ou dizer que a gente ama chocolate tem mais sentido de dizer que ama a Deus. Por quê? Porque a palavra perdeu o sentido. Quando lê na Bíblia Senhor, essa palavra Senhor, que ela aparece em caixa alta nas nossas traduções, ela está se referindo ao nome de Deus, ao nome que Deus deu a Moisés lá no monte, lá diante da sarça ardente. Senhor, quando me perguntarem a respeito de quem foi que me enviou, quem eu digo que me enviou? Deus disse: olha, tu vai dizer que o eu sou te enviou, né? Alguns traduzem por Jeová, Yahvé, e tem tantos outros nomes. Esse é um dos significados. No Novo Testamento, Senhor tem esse sentido quando vem em caixa alta. Quando a palavra Senhor normal, ela tem um outro sentido. Qual é o sentido? O Senhor é alguém que é dono de escravo. Quando eu digo Jesus é o meu Senhor, estou dizendo ele é o meu dono. Ele tem direito sobre a minha vida. É um conceito muito conhecido daquelas pessoas, porque o Senhor era o dono de escravos, entendeu? Tanto é que muitos e muitos cristãos, né? Eu estou lembrando do pessoal, cristãos, muitos cristãos morreram, querido, porque não confessaram César como seu Senhor, entendeu? Não, Jesus é o meu Senhor. Se você não negar Jesus como seu Senhor e confessar a César, você vai morrer. Então eu prefiro morrer do que negar Jesus como meu Senhor. Essa palavra foi esvaziada. Hoje, Senhor, ela tem no máximo um sentido, é um tratamento de respeito para alguém mais velho do que nós. Mas ela foi esvaziada do seu sentido bíblico. E aí as pessoas vão esvaziando isso, querido, a ponto da palavra perder completamente o sentido. Família, para a palavra família, ela vem perdendo completamente o sentido. Se você for até mesmo para a nossa Constituição, querido, o que que é uma família, lá está muito claro, irmãos, definido o que que é família, entendeu? Mas isso vem sendo esvaziado, esse conceito vem sendo atacado regularmente
De maneira que a família hoje ela já vem perdendo, querido, o seu lugar. Olha, eu fiz umas pesquisas hoje, na verdade já tem uns 2 dias que eu venho fazendo essas pesquisas. Quase todas as grandes sociedades, quando elas entram em decadência, os impérios que se constroem, que se expandem e que depois caem por terra, na raiz do problema, da queda dos grandes impérios, das grandes nações, em quase todos eles, um dos principais problemas é exatamente a questão da decadência moral de um povo, entendeu? É a imoralidade sexual que entra e que assola completamente os princípios de uma nação, e a nação cai por terra. É impressionante, querido. Mas o que é a decadência moral, querido? Muitas vezes é fruto de uma decadência familiar. E eu gostaria muito de tratar com vocês. Eu não sei até onde que vai dar para ir, né? Mas eu queria tratar com vocês a respeito dessa questão. Família tradicional cristã ou família cristã tradicional. O que é isso, na verdade? Mas vamos ler aqui 2 textos. Não é uma pregação expositiva, tá? Eu estou fugindo aqui do meu meu estilo, né, mas eu queria abordar, não só hoje, mas toda vez que eu vier pregar sobre no encontro de casais, eu vou continuar esse assunto aqui, vou tentar abordar ele o máximo que eu puder. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz assim: Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Agora, Colossenses 3, versículo 18 até o 21. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém ao Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Eu quero convidar você para orar mais uma vez, tá bom, querido? Se você puder fechar os seus olhos aí, rapidinho, nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Sua presença, Senhor, meu Deus, e nós oramos a Ti pedindo graça, graça a graça de entender, Senhor, a graça de assimilar, a graça de tornar a Tua palavra, Senhor, meu Deus, uma verdade a ser vivida em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. A graça, Senhor, de poder viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor, obedecendo aos princípios da Tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus. Ajude-nos, por amor do Teu nome, Senhor, não só a entender aquilo que vai ser dito, Senhor, mas a levarmos em conta, Senhor, no nosso dia a dia a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Veja, queridos, uma pergunta simples, na verdade. O que caracteriza um modelo padrão de família cristã tradicional, de acordo com as Escrituras? 3 palavrinhas, irmãos, que eu já li aqui no texto de Colossenses, tá? É aquilo que nós chamamos de modelo judaico-cristão da família. Marido, esposa, filhos. É o que caracteriza uma família cristã tradicional, tá? Isso é muito simples, muito prático. Pai, mãe e filhos é o que caracteriza. E quando eu digo que esse conceito de família vem sendo diluído, né? Muito. Hoje não é mais sorrateiramente, né? Hoje está um negócio assim explícito, mas que vem sendo ao longo dos anos diluído esse conceito. É porque se você pensar o que caracteriza uma família, talvez algumas pessoas já não tenham mais em mente a ideia de pai, mãe e filhos. Porque você sabe que existem famílias onde o pai e a mãe são mulheres ou homens, entendeu? Não é mais o mesmo conceito bíblico e não é mais o conceito constitucional, né? Porque é interessante isso, né? Mas o conceito da nossa Constituição brasileira diz que uma família é constituída por pai, mãe e filhos. Mas isso vem perdendo o sentido. E eu quero trazer isso à tona, querido, para nós, tá bom? E eu quero abordar isso. Eu vou começar isso aqui, eu não sei quando eu vou parar, na verdade, porque toda vez que eu for chamado para pegar no culto de casais, eu vou dar sequência a esse estudo aqui, tá? Recapitulando e dando sequência, porque eu quero, querido, que nós tenhamos consciência plena, tá? E não só ter uma consciência, mas também de tentar viver isso, na verdade. Quer ver uma coisa interessante? Tá. Qual é o papel do pai nesse contexto de família cristã tradicional?
tá? Porque, queridos, dentro desse contexto que eu estou colocando, o papel do pai, ele é crucial, né? E é baseado em princípios bíblicos e valores cristãos. E aqui eu quero colocar algumas coisas. Olha, não vou ser exaustivo, na verdade, a ideia não é essa. Como todo mundo aqui, eu creio, saiba exatamente do conceito de família, eu não vou me ater demais, mas eu queria colocar, pelo menos de maneira superficial, algumas características, né, que envolve o papel do pai, o papel da mãe e o papel do filho dentro de uma família cristã tradicional. E depois mostrar a você, se der tempo, as consequências de quando isso não é levado a sério, entendeu? O que acontece, na verdade, quando uma família se descaracteriza. O que acontece quando uma família ela deixa de funcionar no modelo cristão tradicional. Então, vamos lá. Veja, primeira coisa, o pai, querido, ele é chamado, né? A primeira característica o papel do pai é liderança espiritual. Isso aí é uma questão que não cabe nem discussão, na verdade. O pai, ele é chamado a ser líder espiritual da sua família. E com isso, querido, eu estou dizendo que envolve, na verdade, o ser líder envolve algumas coisas, como, por exemplo, orar pela família e com a família, né? Aqui eu vou admitir a vocês algumas coisas que eu vou colocar diante de vocês. Eu sei que é certo, mas eu nem sempre vivo essa realidade como eu gostaria de viver. Por exemplo, orar pela família, eu oro constantemente, eu diria que quase todos os dias. Agora, orar com a família já não é uma prática muito comum em casa, entendeu? Hábitos que precisam ser corrigidos, né? Mas não é uma prática comum em casa. Eu sei que eu oro, eu sei que a minha esposa ora todos os dias pelos nossos filhos, pela família, mas orar junto já não é uma prática que a gente precisa corrigir, na verdade. Os nossos filhos precisam aprender a cultuar o Senhor dentro de casa, porque senão, quando chegar na igreja, querido, eles não vão ter noção de reverência, eles não vão ter noção de que eles estão na igreja e na presença do Senhor. E nós falhamos como pais quando a gente não ensina, né? Os filhos precisam aprender que quando eles estão no culto, eles estão diante do Senhor. Isso se dá, é lógico. O pai tem que ser o referencial. Ele é o líder da família. Biblicamente, o homem é o cabeça da casa, querido. Então, cabe a ele, como papel, orar pela família e aqui, admitindo falhas, orar com a família, tá? A segunda coisa, estudar a Bíblia, né? E ensinar seus filhos sobre a fé cristã. Vocês vão perceber aqui, queridos, que às vezes a gente transfere para a igreja toda a responsabilidade espiritual pelos filhos, entende? Nós não oramos pelos nossos filhos, nós não gastamos tempo orando com eles, nem por eles, nem com eles. Nós não gastamos tempo conversando com os nossos filhos. Esses dias eu sentei com a minha filha, com a Emanuela, né? Estava lá numa conversa, como ela vem estudando muito e essa questão da educação no Brasil hoje é um negócio muito sério, entendeu? Tem um viés muito claro. E eu vinha conversando com ela, mostrando algumas coisas para ela, e ela vinha discutindo aquela coisa toda. Aí eu pensei, não, se eu continuar nesse debate aqui com ela, histórico, ela vai discutir, ela vai argumentar. Aí eu tratei de levar a conversa para uma questão mais bíblica, porque aí ela se cala, entendeu? Aí ela se cala. Nós, como pais, nós devemos. Escute bem o que eu vou dizer. Você que é pai, você que vai ser pai. Olha, se o teu filho não te vê orando e você exigir dele que ele ore, você me desculpe, querido, isso é hipocrisia, tá? E isso não funciona. Se o teu filho não te vê lendo a Bíblia, mas você depois querer empurrar ele que ele leia a Bíblia, isso não vai funcionar, querido. Porque os pais precisam mostrar o caminho. Ensina a criança no caminho, não é não é apontar o caminho. Olha, menino, o caminho é esse aqui, pode seguir. Mas e o senhor, pai? Não, é para ti. Comigo, deixa que eu... Ele não quer ir pelo caminho que está ensinando, entendeu? Não funciona, querido. É o pai alcoólatra que quer que o menino não beba. É o pai fumante que briga quando o menino coloca um cigarro na boca. Mas que moral ele tem para falar, para repreender? Entendeu? Eu sei que o filho deve honrar o pai, mas a questão não é essa, de honra ou desonra. A questão é qual é a moral que o pai tem para fazer isso. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pronto, está resolvido o problema. Entende? O papel do pai, querido.
é ser líder, e ele é líder orando pela família, com a família, ele é líder estudando a Bíblia, ensinando isso aos seus filhos, conversando com eles, modelando um relacionamento com Deus, entendeu? Demonstrando fé, confiança e obediência, ensinar os filhos. Não é só ensinar, gente. Começa, eu faço, e porque eu faço, eu vou aos meus filhos para que eles façam também. É sempre assim. Nós queremos fazer alguma coisa como família. Aí a gente diz, está faltando dinheiro. As meninas estão pedindo alguma coisa. Aí a gente diz, olha, vamos orar. Entendeu? Vamos orar porque o negócio não está muito fácil. Então vamos pedir para Deus. Elas precisam aprender desde pequenininho, querido, que nós dependemos de Deus, que os pais dependem de Deus, que nós levamos os nossos problemas para Deus, entende? Porque aí nós podemos ensinar elas a fazer a mesma coisa. Então esse é o primeiro papel do pai, ser líder. Ele é o líder espiritual. Querido, o pai não pode, de maneira alguma, se ausentar desse papel que ele exerce. Se ele entregar esse papel para a esposa, ele está invertendo os papéis na família. Porque o cabeça é ele. O chamado por Deus para liderar é ele, entendeu? E a liderança dentro de casa se faz principalmente pelo exemplo. Pelo exemplo. A segunda característica de um pai, dentro desse conceito cristão tradicional, amor e cuidado. E o pai demonstra amor, querido, carinho e cuidado por sua família, pelos filhos. Isso vai incluir, na verdade, amar a esposa. Novamente, irmãos, aqui vem coisas que são complicadas para o homem viver, entendeu? Mas amar a esposa como Cristo amou, que é o que ensina Paulo. A mulher deve se sujeitar ao marido, como a igreja se sujeita a Cristo, e o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. É uma tarefazinha muito difícil essa, viu? Tanto para a mulher quanto para o homem. Mas esse é o caminho de Deus para a família. É o propósito de Deus para que uma família funcione de maneira estruturada, tá? A segunda questão é cuidar dos filhos, provendo para as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Veja, queridos, nós temos a necessidade, irmãos, de apontar. Olha, eu ultimamente, na verdade, esses 2 últimos dias, 3 últimos dias, e a minha esposa viu, eu andei perdendo a paciência em casa. Por quê? Como pai, eu quero o melhor para as minhas filhas, entendeu? A gente faz um esforço, faz um sacrifício gigantesco para proporcionar a elas, por exemplo, uma educação de mais qualidade do que a escola pública em si. E quando eu percebo que elas não correspondem a isso, entendeu? Eu tenho umas 3 meninas. A Emanuela, né, terminou o ensino médio, está em casa fazendo cursinho o tempo todo, faz 3 cursinhos. Está lá estudando de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, porque quer fazer medicina, né? E se quiser medicina, vai ter que gastar um tempo estudando, porque a concorrência é muito grande. Então ela está lá, em 3 cursinhos. Eu pensei que ia aliviar financeiramente, não aliviou foi nada. 3 cursinhos para ela. Mas sabe uma coisa interessante? Por mais sacrificial que seja, de certa forma revigorante ver o esforço e a dedicação. Ela entendeu, né? Então ela está lá de manhã, de tarde, de noite. Todos que chegar em casa, ela me está no quarto estudando. As pequenas, que não passaram tanto tempo na escola pública, que não. Eu acho que não tiveram a consciência que a Emanuela e que o Jonatas teve, que estudou em escola pública a fase inicial todinha, elas não valorizam tanto isso. Tem 10 anos, a gente quer brincar, não sei o quê. Elas estão no 6º ano, uma escola lá em Araguatins. E a exigência é muito grande. Trabalho, prova, tarefa de casa. E elas estão sentindo e ficam naquela coisa, irmãos, e eu perdi a paciência. Ainda bem que a minha esposa entrou e me ajudou, porque eu perdi a paciência. E como eu não quero bater, né, eu ameacei. Se reprovarem, eu tiro da escola e coloco na pública. Porque eu não vou passar o ano todinho pagando escola, mensalidade, material, farda, combustível, indo 2 vezes por semana para Araguatins, para vocês jogarem todo esse dinheiro e esse tempo no lixo, como se não fosse nada. Se não passarem, eu falo, irmãos, porque eu não quero bater. E porque me dá um desespero na alma, sabe? Um desespero na alma. Porque elas têm tudo que eu não tive.
Meu Deus, eu lembro demais. Na idade delas, 10 anos de idade, 11 anos de idade, queridos, eu tinha que trabalhar o dia todo numa cerâmica. Meu pai tinha perdido, foi assaltado, perdeu, aí não pôde trabalhar, ficou um tempo desempregado. Eu e meu irmão mais velho, nós fomos sustentar a casa. Então eu trabalhava de os 7 da manhã até 5 da tarde numa cerâmica e à noite eu estava numa escola, fazendo o maior esforço para poder ajudar em casa, entendeu? Mas não perdi uma aula, querido, não, e era o melhor aluno da turma. Era o melhor aluno da turma, o mais dedicado, na verdade. E quando eu vejo, irmãos, me dá uma angústia, me dá um desespero. E aí eu penso, se eu bater, eu posso machucá-las além do necessário, então eu vou ameaçar. Aí, ainda bem que a minha esposa chegou e resolveu, porque se eu fico mais um pouco, eu posso fazer besteira. Eu penso que isso, querido, pode até ser errado na dose, mas o pai, ele precisa ter esse cuidado com os filhos. Cuidar dos filhos, querido, não é só dar a eles o que eles precisam. Não é só passar a mão, é exigir do menino, é exigir da criança um comportamento, é exigir dela uma dedicação. Alex, só desliga essa caixa aqui para mim que ela vai dar trabalho. É exigir dela um esforço. Ah, pastor, tem 10 anos de idade. Ô, irmãos, sabe, esse é o nosso drama, querido. Porque elas estão na melhor fase da vida delas. A mente é uma espuma. Tudo que elas ouvem, só desliga isso. Tudo que elas ouvem, elas absorvem. Aprendem rápido, são inteligentes. Minhas filhas são extremamente inteligentes. É uma coisa impressionante. A capacidade das minhas filhas de ler um texto, de interpretar um texto, de escrever, é uma coisa assim que eu nunca tive na minha vida, querido, na idade delas. E eu não, irmãos, eu me desespero, porque eu penso assim, se elas aproveitassem esse momento, né, para deslanchar mesmo, tem lá o seu tempo de brincar, querido, tem férias, tem um final de semana, mas aproveita esse tempo para estudar. Ô, irmãos, como pai, a gente deve ter esse cuidado, querido, de prover, de exigir. Eu lembro da minha esposa sofrendo críticas algumas vezes porque exigia das minhas filhas leitura. Irmãos, a gente tem que fazer isso. Se nós queremos o melhor dos nossos filhos, a gente tem que cobrar deles. Deixa eu falar uma coisa para vocês, saindo um pouco da questão familiar. Eu nunca vou esquecer, eu li uma vez uma reportagem a respeito dos 100 maiores CEOs dos Estados Unidos. Qual a principal característica na sua vida que te ajudou a chegar aonde você chegou? A resposta daqueles homens: alguém que exigiu de mim aquilo que eu acreditava que não era capaz de fazer. Você consegue entender isso? Ah, eu não consigo. Consegue. Vai lá. Impõe, entendeu? Força a pessoa a dar o melhor de si. E quando ela consegue dar o melhor de si, querido, ela deslancha na vida. Muitas vezes, irmãos, nós somos muito. Eu não sei se é porque falta perspectiva para nós, eu não sei se é porque a nossa sociedade virou uma sociedade fresca, entendeu? Cheia de mimimi, que a gente não pode mais exigir do filho, que a gente não pode mais. É uma coisa impressionante, irmãos. Aí, se deixar uma criança por conta própria, queridos, você vai estragar ela. Se você deixar o seu filho fazer só o que você quer, você pode ter certeza, você está contribuindo para que essa criança, quando crescer, seja uma criança problemática. Salomão diz que o pai que não corrige o seu filho com a vara, ele não o ama. Como é diferente o conceito bíblico desses conceitos de psicologia moderna, irmão, essa coisa toda que nós temos aí hoje. Ah, porque o meu menino, porque não pode bater. Irmãos, frescura isso, querido. Eu tenho certeza que os mais velhos aqui, quase todo mundo já experimentou do cinto do pai, não é não, Belisário? Há 20 anos atrás, irmãos, um pai não precisava levantar a voz para o filho. O pai olhava para o menino murchava na mesma hora, ele sabia o seu lugar. Hoje não. Não tem mais isso hoje, querido. Mas não é esse o conceito bíblico de família, irmãos. Nós estamos aprendendo hoje com as psicologias da vida, entendeu? Com esses conceitos progressistas da vida. Perdeu-se o sentido. Olha, o outro tópico aqui vai emendar, na verdade, né? Disciplina e correção. Isso é papel do pai, irmãos. Disciplinar e corrigir o filho.
Uma criança não sabe o que é melhor para ela, irmãos. Não sabe. E se o pai não der a direção, vou mais, se o pai não tiver um braço firme, querido, criança é assim. Você manda ela fazer uma coisa, ela vai te testar. Ela não vai fazer. Menina, vai fazer isso. Aí ele fica por ali testando você, para saber até onde que vai, na verdade. Menina, vai fazer. E aí você fica sorrindo, menino, o menino te desobedece e você sorrindo dele. Meu irmão, pode esquecer, querido. Pode esquecer. Ou você dá um grito e manda. Lá em casa é assim: faz. Faz, se não fizer, apanha. Irmão, se não fizer, vai apanhar. Não tem nem conversa. Tem que ser assim, querido. Porque senão. E olha que é assim lá em casa e ainda é do jeito que é, irmão. Porque lá em casa não é fácil, não. E são duas meninas. Ju- Pegou, né? Eu já disse, eu e minha esposa somos dois bicudos. Elas pegaram isso, irmãos, de teimosia, de tudo. Eu não sei como é que é. Oh, Jesus. Podia ter pego só aquilo que é bom em nós, entendeu? Mas pegaram o bom e o ruim. E aí somos nós que vamos ter que arcar com isso, na verdade. Teu filho vai te testar. Ah, pastor, ele não tem idade para isso. Queridos, 6 meses de idade, ele já está te testando. Está testando, irmãos. E se você amolecer, se você ficar, é minha princesa, é meu. Ei, daqui a pouco, irmãos, não brinque com isso. Quando crescer e você levar ele no supermercado, que ele apontar para um chocolate que você dizer, não, isso aí não. Você se prepara porque ele vai se jogar no chão, vai gritar, vai espernear. Você vai ficar com vergonha, todo mundo vai comprar o chocolate e vai fazer o que ele quer, na verdade. Porque é assim que as crianças conseguem o que querem de nós. Abre o berreiro, grita, chora, esperneia, até você dar aquilo que ela quer. Disciplina, irmãos. Isso envolve, irmãos, envolve estabelecer limites e ensinar valores morais. Isso envolve corrigir comportamentos inadequados, irmãos, sempre com o objetivo de ensinar. O pai não bate no filho porque ele tem raiva do filho, ele não bate no filho porque quer ver o filho chorando, sofrendo. Não, irmãos. Um pai bate porque ele sabe que se não bater, ele vai deixar o filho por conta própria. Ele vai soltar as rédeas e esse menino, olha, irmãos, eu já vi muita coisa na minha vida. Já vi muita coisa. Já vi muitas famílias desestruturadas na minha vida. Eu já vi filhos dando soco em pai, entendeu? Batendo mesmo, na cara, fechada. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Minhas meninas nunca bateram no meu rosto. Porque, querido, se batesse no rosto, ia apanhar de volta imediatamente. Porque ela precisa saber que ela não pode bater no rosto do pai. Entendeu? No rosto. Pequenininha, tem uma cagada, irmão, aqui que você não precisava, vazou na fralda aí, foi um, um negócio feio. Mas bater no meu rosto? Um filho bater no rosto do pai? Ah, irmão, pelo amor de Deus. É inadmissível, irmãos. Olha, se fosse no Velho Testamento, ele perdia a mão imediatamente. Sério, irmãos. Nós precisamos ter cuidado com essas questões, querido. É papel do pai disciplinar e corrigir a criança. Segunda coisa, a terceira aqui, é papel do pai modelar o caráter do filho, querido. E ele faz isso, irmãos, primeiro, sendo exemplo, querido, sendo exemplo. Quando eu penso em caráter, irmão, sabe o que me vem à mente? É lógico, eu posso pensar aqui em integridade, honestidade, humildade, entendeu? Respeito pelos outros e tudo, mas me vem à mente lá o fruto do Espírito. Eu acho que aquilo é caráter cristão, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, perseverança, essas coisas que precisam dominar a nossa vida. Nem sempre é fácil, irmãos. Eu estava com a irmã aqui hoje no discipulado, né? E ela falando da dificuldade dela de dar exemplo dentro de casa, né? Porque ela revida com o marido. Eu digo, irmã, não faça isso, irmã. O marido é descrente. Não revide. Porque senão ele vai olhar para a sua vida e vai dizer assim: bom, essa mulher é crente agora, mas no que foi que ela mudou exatamente? Eu lembro de uma história, querido, que eu contei aqui hoje à tarde. Não lembro mais quem me contou essa história. Aconteceu no Buriti. Uma mulher casada com um homem, o homem é alcoólatra, e ele chegava em casa sempre de manhã, de madrugada, 1 da manhã, 2 da manhã. Quando ele chegava, a mulher estava na porta, boa de briga.
E ela se passava pro marido, sem vergonha, tu não tem vergonha não, cabra safado, mora dessa em casa, bêbado. E, e a mulher conheceu Cristo, né? E aí ela manteve isso por um tempo, até que eu acho que Deus deu um estalo na mente dela lá. Ela percebeu que aquele negócio não estava mudando ela, sabe o que ela fez? O marido chegou em casa 2 da manhã, caindo pelos cantos. Ela estava sentada no sofá esperando o marido. Ele chegou, ela colocou ele no sofá, foi esquentar a comida e deu para ele. O cara bêbado olhou assim. Eu imagino, será que é a minha mulher mesmo? Ah, que eu tô vendo coisa, entendeu? E ela começou a tratá-lo dessa forma. Até que chegou um dia, ele lúcido disse assim: aconteceu alguma coisa com a minha mulher. Mulher, o que aconteceu contigo? Né? Foi para a igreja com ela. Porque se revidar, querido, da mesma forma como fazia antes, a pergunta que faz é: tá, você é crente, mas e daí? No que foi que mudou exatamente? Né? Então, como homem, como pai, como marido, nós somos chamados a modelar o caráter da nossa família. Também, querido, prover e proteger. Minha esposa falou sobre isso aqui, na verdade, não falou isso aqui? Papel do marido, prover e proteger a família. O pai é o responsável por isso, irmãos, pela provisão e pela proteção da família. Eu lembro de estar assistindo um vídeo, né? O cara tá ali com a namorada passeando, o bandido aparece na frente, rapaz, o cara corre que perde as calças e deixa a mulher na frente do bandido. Mas que cabra sem vergonha aquele, que fome frouxo. É sério, irmãos, porque é do homem, né? É do homem essa coisa de, não, o cara apareceu, mesmo que ele perca a vida, irmãos. Já imaginou, Bianca, tu casado com o Alex, né? E de repente aparece um cara para assaltar e o Alex corre e te deixa para trás. Pô, não é? Não, não, não vale, irmãos. Não vale. É papel do homem isso, querido, tá? Era para estar no sangue do homem esse negócio, irmão. Mas hoje, você já viu o homem com medo de barata? O cara subindo no sofá, gritando, com as mãozinhas abanando com medo de barata. Imagina um filho vendo o pai fazendo um negócio desse, irmãos. É do homem isso, irmãos. É do homem trabalhar diligentemente para sustentar a família. É do homem, querido, garantir a segurança física e emocional dos membros da sua família. Faz parte. Queridos, é da natureza masculina isso. É porque nós estamos vendo hoje uma sociedade masculina sendo afetada, irmãos. O homem sendo descaracterizado, entendeu? Aquilo que é masculinidade, aquilo que é hombridade, aquilo que torna o homem macho de verdade, está sendo atacado, irmãos. Ei, queridos, ei. Esse é o modelo tradicional de família, onde o homem exerce esse papel. Mas isso vem sendo atacado, irmãos, de maneira assim, que isso é raro hoje, entendeu? Quando eu estava vendo um vídeo, né? Inclusive o Alessandro Oyola escreveu um comentário até grande sobre isso, né? De um cara que não era nem família dele nem nada, numa enchente dessa, numa dessa cidade aí, o cara tá lá num carro segurando aqui e salvando a mulher, salvando as crianças, salvando as coisas. Aí o cara vai dizer: olha, isso é papel do homem, na verdade. Ainda que não seja sua esposa, ainda que a pessoa nem conheça ele, mas é da natureza do homem agir dessa forma. Né? É um homem com um M maiúsculo. A gente não pode mais nem falar isso hoje porque se tornou. É machismo agora. Irmãos, que frescura é essa, querido, que acontece? Que coisa é essa que a gente não pode mais falar, não pode mais defender um homem como se defendia antigamente? Essa, é o tempo todo, hoje, que a gente está vendo essas coisas, você vai ver os homens hoje muito tudo apertadinho, aquela coisa toda. É um negócio estranho, irmão, é sério, é um negócio muito estranho mesmo. Sabe? É uma masculinidade, músculo, né, muque, tudo aqui, mas as atitudes, pelo amor de Deus. Hã? Olha, eu não tô dizendo nada, eu tô apontando não, viu gente. Irmãos, queridos, nós precisamos restaurar isso. Eu postei um vídeo, eu sei, eu tenho consciência de que alguns irmãos da igreja vão olhar isso, mas o pastor parece que tá postei um vídeo do meninozinho, né, do jiu-jitsu, né, judô no caso dele, ele aprendeu a lutar,
E o molequezinho veio pra cima. Porque antigamente o pai dizia assim: se apanhar na rua, apanha em casa de novo. Ah, pastor, isso é machismo. É não, irmãos. É não, querido. Irmão, quantas vezes eu não fui pra porrada com um colega meu na escola, irmãos? Sério. Brigar mesmo, de ir mesmo ali pra porrada mesmo. Não perdi a amizade, entendeu? Mas hoje, essa coisa toda. Aí o menino olha com a cara ruim pro outro, o cara se esconde com medo. Agora, nem que você leve uma porrada mesmo, mas mostra que é homem, entendeu? Mostra que é homem, que não tem medo. Porque, queridos, pastor, nós somos crentes, pastor. Ô, irmãos, pelo amor de Deus. Não confunda cristianismo com essa frescuragem que nós temos hoje, pelo amor de Deus. Os nossos filhos precisam aprender a ser homens. Homens que não têm medo, entende? De um outro homem. Que não se esconde o tempo todo dos problemas. Eles precisam quebrar a cara mesmo, entendeu? Ir para uma briga com um coleguinha e levar um soco, chegar em casa com o nariz quebrado. Ele não vai morrer por isso, não, querido. Ele não vai ser diminuído por isso, não. Ele vai aprender a resistir, ele vai aprender a se defender. Se precisar aprender jiu-jitsu, que ele vai aprender jiu-jitsu, entende? Pastor, mas isso é tão. Não, irmãos. É por causa da distorção dos conceitos bíblicos que nós ensinamos os nossos filhos a ser medrosos. O problema disso, sabe o que que é? É que quando ele estiver lá num relacionamento casado e ele começar a ter problema no casamento, ele vai querer se esconder disso. Ele vai fugir do problema e muitas vezes foge largando a esposa, largando os filhos, entendeu? Porque ele não dá conta de resolver aquele negócio, ele foge. Quando nós ensinamos os nossos filhos, querido, passando a mão na cabeça deles, dizendo assim, não, filho, é assim mesmo, a gente resolve. Quando a gente faz isso, querido, nós estamos ensinando os nossos filhos a não resolver os seus problemas. Eu falei para minhas meninas esses dias, vocês têm trabalho para fazer, e se vocês não fizeram o trabalho de vocês, não vão ficar em casa, porque uma vez quiseram ficar em casa, não vão ficar em casa, vocês vão para a escola e lá vocês vão se acertar com a professora de vocês. Digam para ela por que vocês não fizeram. Porque aí a gente quer proteger e acaba se queimando. Aconteceu com a gente, entendeu? Você quer proteger o menino e está ensinando o menino. O trabalho é muito difícil, mas eu já sei que se eu não fizer, o papai vai deixar eu ficar em casa para a professora não brigar comigo. Que é que nós estamos criando, irmãos, assim? Como é que a gente vai ensinar os nossos filhos, querido, dessa forma? Olha, uma das coisas mais graves que acontece dentro da família hoje, querido, são pais que não conseguem, eu não sei o porquê, querido, mas que não conseguem corrigir os filhos, disciplinar os filhos. Entenda, irmãos, a criança precisa disso. A criança, ela necessita disso mais do que você possa imaginar. Mas ela vai chorar. Deixa chorar, irmãos. Deixa chorar, entendeu? Mas deixa ela resolver o problema. Dê a ela a responsabilidade que é dela. Uma criança tem uma tarefa na escola para fazer. Se ela não souber fazer, ela pode vir aos pais e pedir ajuda. Minha esposa está lá, tá todinha hoje. Fez do nosso quarto uma sala de aula. Porque as meninas têm um trabalho para fazer, são difíceis, então ela vai ajudar. Até aí tudo bem, mas ela sabe fazer, não querem fazer. E quando chegar no dia de apresentar, elas vão chorar debaixo da saia da mãe. Mãe, a gente não fez o trabalho, mãe, a professora vai brigar com a gente. Mãe, nós vamos receber uma advertência, mãe. E aí a mãe, com pena, diz: não, filhinha, não vai hoje não. Amanhã você vai. Eu ligo para a professora dizendo que aconteceu alguma coisa. E aí já começa tudo errado. Nós tentamos fazer isso, não foi? E deu tudo errado. Eu disse, nunca mais isso acontece aqui em casa. Se não fizer, vai levar advertência e vai se explicar para a professora. Acabou. Porque senão, querido, pergunto para você, o que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos com uma atitude como essa? Você entende? Nós estamos assumindo a responsabilidade que é dela, trazendo para nós e deixando elas livres para fazer isso outras vezes, para repetir isso outras vezes. Nós não podemos agir assim, querido. Não podemos. Bianca, são 9h30, Bianca. O que é que eu faço aqui agora? Vou deixar para a próxima, tá bom, gente? Escute, querido. Escute, escute. Quando você lê a Bíblia, tente observar famílias. Famílias. Observe os erros. A Bíblia é um livro muito claro, irmãos. Os erros estão lá. Você pega lá Jacó. Não, Isaac e Sara, né?
Isaac e Sara, Rebeca, Rebeca. Jacó e Esaú. O pai amava o filho mais velho, que era um caçador. A mãe amava o filho mais novo. Sabe o resultado disso, querido? Tragédia. E só não houve uma tragédia porque Deus foi bom, na verdade. Entende? Então a gente precisa ler a Bíblia olhando essas coisas e tentando colocar isso em prática com os nossos filhos. Porque senão, irmãos, de que adianta ler a Bíblia? Nós somos chamados, querido, a constituir família, a estabelecer essa família debaixo de um modelo cristão, onde o pai tem o seu papel, onde a esposa tem o seu papel, onde os filhos têm o seu papel. E quando essas coisas não acontecem dessa forma, irmãos, nós temos uma família desestruturada, entendeu? Quando nós permitimos que esses conceitos psicológicos, essa forma moderna de educar crianças, baseada em psicologia e não na Bíblia, é estabelecida, as consequências são inevitáveis, querido. São inevitáveis. Está aí, as leis no país não pode bater na criança. Irmão, que tolice é essa? Que idiotice é essa que a gente não pode bater no filho? Como é que um pai não pode bater no filho, irmãos? Ah, porque o conselho tutelar. Eu lembro, aconteceu aqui, eu não sei quem foi. Ah, eu não posso não? Então leva para lá e cuida. Porque se eu sustento, se eu visto, se eu boto, coloco comida lá em casa, eu não posso corrigir o meu filho? Porque o Estado não deixa, então que o Estado cuide do filho. É direito do pai, irmãos. Eu diria que é um direito inalienável do pai. Ele pode, ele deve, é bíblico. E se ele não faz, a Bíblia diz é porque não ama o filho. O pai que ama, corrige. É o título de um livro, né? Quem ama, corrige. Do Samitiba, né? Cuida, né? Cuida de Samitiba. É, corrige mesmo. É, é assim que funciona, irmãos. Eu espero, querido, que a gente continue, tá? Na próxima vez que eu vier para cá, mês de março, de maio, eu vou tirar uns 3 domingos, mais ou menos, para abordar essa questão. Eu vou começar a trabalhar isso como nós, como igreja, irmãos. Porque eu creio que está na hora da gente começar a se posicionar biblicamente a respeito do que é ser uma família, entendeu? E de como que a gente vive a família, na verdade, tá? Mas por enquanto, vamos nos colocar de pé, porque o tempo passou que eu não me dei conta. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Senhor, nós damos graças ao Senhor, porque nós temos a tua palavra para nos orientar, Senhor. A tua palavra é a luz que ilumina o nosso caminho. É a tua palavra que diz como nós devemos viver, como nós devemos nos portar como pai, como mãe, como filho, Senhor. É a tua palavra, Senhor, que aponta o norte para nós. Minha oração é que o Senhor nos ajude a seguir esse norte, Pai. É que o Espírito nos capacite a construirmos uma família, Senhor, segundo os princípios da tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.